sobe à tribuna o deputado do Chega, José Sousa. Vamos ouvir. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, no passado mês, o Chega apresentou nesta Assembleia uma proposta para alterar o método de repartição de cota do graz nos Açores. Trata-se de um sistema que, ao longo dos anos, tem promovido uma discriminação injustificável entre ilhas e entre pescadores, criando conflitos dentro do setor que em nada contribuem para a sua melhoria. Desde a sua implementação, este método de repartição foi marcado por uma luta de interesses, que, no final de contas, tem causado perdas incalculáveis, com parte da cota a ficar por capturar, ano após ano. Apesar dos efeitos evidentes, insiste-se na mesma abordagem, deixando os pescadores em terra, sem faturar e sem uma razão específica. Inclui-se na nossa proposta também a realização de um estudo para a introdução de uma época de defesa durante a desova do graz, bem como o aumento do tamanho mínimo de captura, medidas que visam tornar a exploração da espécie mais sustentável e economicamente vantajosa, criando riqueza hoje sem comprometer o amanhã, garantindo que as próximas gerações também possam usufruir dos recursos do nosso mar. A má gestão das pescas nos Açores é resultado de um trabalho desastroso por parte da Federação das Pescas, somado à inoperância dos sucessivos governos, que lhes conferiram total liberdade de decisão. Este cenário reflete-se num jogo de interesses desmedido que tem travado o desenvolvimento deste setor tão importante da nossa região. Para além de algumas viagens a Bruxelas, reuniões com resultados previamente definidos e milhões de euros gastos sem retorno visível, o que vemos é o empobrecimento generalizado de um setor à deriva. O que verdadeiramente tem sustentado armadores e pescadores é apenas e somente o mercado, que com o aumento da procura, felizmente tem permitido uma boa valorização média de algumas espécies durante quase todo o ano. Se dependessem apenas da ação do Governo e da Federação, muitos pescadores já estariam na falência ou a recorrer ao RSI. A Direção Regional das Pescas, por sua vez, permanece inerte, sem alterar ou decidir coisa alguma, mesmo perante evidências claras do que o sistema está a falhar. Em vez de reestruturar o setor e valorizar quem dele vive, tem-se apostado em aumentar o número de funcionários nas lotas e nas secretarias, alguns dos quais trabalham apenas 1 hora por dia. Só servem para abrir a máquina do gelo. Gastam-se milhões de euros em obras megalómanas, capricho de alguns anteriores, que em nada beneficiam quem trabalha no mar e a breve prazo serão outro cachalote para os açorianos pagarem. Este é, infelizmente, o retrato do vosso trabalho. As desculpas apresentadas em comissão para rejeitar as mudanças foram inúmeras. Virar as costas à realidade e até às próprias posições que defendiam anteriormente. Aqueles que antes apoiavam o defesa e o aumento do tamanho mínimo de captura foram os mesmos que, ouvidos em comissão, se manifestaram contra essas propostas. Se o trabalho dos senhores especialistas tivesse sido eficaz, as pescas nos Açores não estariam na situação atual. Não seríamos obrigados a criar áreas marinhas protegidas, nem assistiríamos, relatório após relatório, à degradação contínua dos estoques de espécies como o graz, o pargo ou o boca negra. Isto é um claro sinal de ineficácia. O setor das pescas transformou-se num sistema dentro do sistema, onde os responsáveis por essa situação se protegem entre si e aos seus interesses. E, no fim, o que resta para quem realmente trabalha é um setor arruinado. Portos sem condições, gruas avariadas e casas de aprestos completamente degradadas. Muitos foram os que beneficiaram dos milhões investidos no setor. Muitos. Mas, de certo, não têm sido os pescadores. A cota do graz foi sendo reduzida por várias razões. Uma das principais foi, até 2015, a captura de exemplares antes mesmo de se começarem a reproduzir. Um erro grosseiro que comprometeu a sustentabilidade da espécie durante anos para vender esse peixe a menos de 2 euros o quilo na altura. A resposta foi sempre reativa às exigências da Europa. Chama-se correr atrás do prejuízo. Os governos limitaram-se a aceitar as sucessivas reduções de cota e a perpetuar uma gestão desastrosa, fugindo à sua responsabilidade, entregando o destino do setor à Federação, que se limita a agradar aos que garantem os seus lugares e, quiçá,
os catapulte para outros horizontes, enquanto esperam que o milagre resolva os problemas que eles próprios criaram. A estes senhores manifesto o meu mais firme repúdio. A nossa proposta é simples e justa. Eliminar a discriminação entre pescadores e assegurar uma igualdade de oportunidades a todos, mesmo que os resultados no final sejam diferentes. A cota é regional e não podem haver privilegiados. Após as audições em comissão e às reviravoltas de opinião de quem no passado defendia propostas semelhantes, venho a essa tribuna não só reafirmar a nossa proposta, como também dizer aos pescadores que o problema das pescas não está neles, mas em quem os representa, que colocou os seus interesses à frente dos vossos. Peço por isso que hoje, na Casa da Democracia, se faça justiça e que se assegure igualdade de oportunidades e coloque fim, de uma vez por todas, aos interesses instalados dentro deste setor cada vez mais pobre. Porque com as mesmas políticas não podemos esperar resultados diferentes. E os prejudicados serão, como sempre, os mesmos. Aqueles que cada vez mais lutam para garantir o sustento das suas famílias. A igualdade de oportunidade é a base de tudo o que é justo. Disse. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Antes de mais, não querendo puxar o assunto do atum, porque eu acho que isto é para um debate posterior, mas puxando aqui o assunto das reservas, da criação de áreas marinhas protegidas, do aumento do tamanho mínimo de captura, do aumento da fiscalização e da fugalota, estabelecimento de períodos de defesa e a revisão dos tamanhos mínimos de captura, foram propostos por um secretário vosso, que era o Sr. Fausto Brito e Abreu, que na altura, e agora os senhores estão preocupados com as áreas marinhas e querem adiar e não sei o quê, e criar aqui... Sim, mas na altura, que agora é vosso deputado, que não está aqui hoje, com todo o respeito, e que era Presidente da Federação das Pescas, disse assim: nós estamos de acordo com praticamente todas as medidas propostas pelo Governo. O que pedimos é que elas passem o mais rapidamente possível do papel à prática. Hoje, 10 anos depois, já não é para passar à prática, é para ir adiante. Pois, nomeadamente ao Governo não poder decidir nem ir contra o sector, meus senhores. O Governo anuncia a redução dos limites máximos de captura do peixe imperador. Porquê? Para controlar a sustentabilidade da espécie e para todos poderem apanhar ao longo do ano. Mas não existem cotas por ilha nem por embarcação. Porquê? Porque não vos preocupa, porque a concentração das capturas está em uma ou duas ilhas só. Não há que pensar nos outros das outras ilhas, não é? Só vos preocupa defender os interesses de alguns. Mas eu já disse isso aqui e continuo a dizer as vezes que forem precisos. Nomeadamente da pesca do peixão, que o senhor diz que é muito importante para alguns e que representa uma grande parte das capturas. Vou-lhe explicar porque é que representa uma grande parte das capturas. Porque não tem mais nada para apanhar. Não tem mais nada para apanhar. Porque durante muitos anos nunca houve fiscalização nenhuma. Ainda continuamos com este problema, mas já há mais sensibilização da parte dos pescadores. Só que vou-lhe dar aqui um dado. Em 2024, a pesca do peixão de 400 a 600 representou 22% das capturas, mas apenas 13% do rendimento. Enquanto o goracho da medida, não é? Que é o de 800 a 1,2 kg, representou o dobro disto, cerca de 40%, mas mais de 50% do rendimento, com um preço médio de 22,56 €. Portanto, nós temos que criar um equilíbrio de mercado que permita ter a maior vantagem possível dessa espécie. E enquanto não se aumentar o tamanho mínimo de captura e também se colocar limites diários de captura, se assim necessário for, para que não haja também, o que nós sabemos, que há alguns que pensam que a cota é só sua, como fazem no Imperador. Isto não é problema nenhum. Agora, temos é que ter igualdade de oportunidade à partida para todos. Quando as cotas foram feitas, existiam nas Flores 14 embarcações, com algumas embarcações a terem 4 toneladas por ano de possibilidade de pesca do goracho. Hoje em dia temos 22 embarcações profissionais licenciadas para a pesca do goracho que podem pescar 250 quilos num trimestre. Se isto não é gozar com o histórico de alguns, eu gostava que os senhores me dissessem o que é que isso representa então. Porque se é para respeitar o histórico de alguns, que respeitemos o histórico de todos, de toda a região. E o histórico de algumas ilhas é mau, porque no ano em que aquilo foi implementado, o escoamento do pescado era péssimo.
Haviam 2 ou 3 voos por semana. As pessoas não se dirigiam à pesca do Goraz porque não tinham para onde escoar. Portanto, não podemos ter essa comparação com os dias atuais, porque as embarcações já não são as mesmas. O número de embarcações já não é o mesmo e a capacidade de escoamento também já não é o mesmo. Muito obrigado. Nós não concordamos com esse modelo de gestão, porque cria aqui uma desigualdade muito grande entre ilhas, entre pescadores, mas também, pronto, explanando melhor o que é que se pretende, é que exista um modelo de gestão que permita também gerir de melhor forma e da forma a valorizar melhor economicamente a espécie ao longo do ano, mas com igualdade para todos. Ou seja, se for com limites por maré ou limites mensais ou limites trimestrais, que sejam iguais para todas as embarcações licenciadas nos Açores. Simplesmente para tirar essa desigualdade que existe. Espero que tenha respondido à sua questão. José Sousa, do Chega. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Sr. Secretário, antes de mais, aquela afirmação que o senhor fez sobre lhe pedirem para retirar multas ou seja o que for, com certeza não era dirigida a mim. E espero que o senhor diga isto perante essa sala. Relativamente ao que o senhor falou, da Federação é que tomar as decisões mais importantes até e da Secretaria ou a Direção das Pescas praticamente não terem responsabilidade ou poder de decisão, custa-me a crer então para que é que temos tanta gente na Secretaria das Pescas? Ou tanta gente, ou uma Diretora Regional das Pescas? Custa-me a crer então para que é que esses cargos são necessários? Porque o Governo, enquanto regulador, e quando vê que as coisas não estão a funcionar bem, tem de agir. É a nossa opinião. Não é uma verdade absoluta, mas é a nossa opinião. Relativamente às cotas e aos períodos temporais, o senhor deputado José Ávila, o senhor deputado José Ávila, penso que não me enganei no nome, disse aí alguns dados que creio que não estão muito corretos. O senhor talvez está a incluir as lapas, está a incluir os polvos, está a incluir o atum, para dizer que os rendimentos das flores só 50% é que são do Goraz. Não me parece. Mas vamos tirar aqui uma dúvida. Podemos fazer em conjunto, se quiser. Diga-me, Sr. Secretário, e relembrando uma proposta que era deste Governo, que era a lota online para as Ilhas das Flores, do Corvo, Faial e São Jorge, e que atualmente já poderiam estar noutras ilhas, porque é que nunca chegou a funcionar? Até porque me lembro também de uma notícia, e tenho aqui, não vou estar agora à procura, do senhor, deputado, Paulo Estevão, não, hoje era secretário, quando inaugurou na lota online no Corvo, mas, pelo que parece, nunca chegou a funcionar. E vamos ver valores. Como é que o senhor quer, por exemplo, nas Flores, no Corvo ou na Graciosa, que os armadores consigam pagar ordenados com 250 kg de cota por trimestre e suportar as suas despesas, quando as outras espécies, como a brótia, são vendidas a 2,60 o quilo, comparativamente com 7,57 € noutras ilhas maiores, quando a bicuda é vendida a 1,80 € o quilo, comparativo com 5,12 € noutras ilhas maiores, quando a cavala, em algumas lotas, nem é aceito porque ninguém as quer, e noutras são vendidas a 1,29 € o quilo, cavala, vendidas a 1,29 € o quilo, comparativamente a 2,59 € de outras ilhas, estamos a falar de uma diferença de valores muito grande. Estamos a falar de uma dificuldade de subsistir da pesca sem ser do Goraz enorme. E eu não vejo o Governo a tomar iniciativas que resolvam esses problemas. E quando o senhor me diz que este modelo de gestão funciona, ó senhor, se funcionasse nós não estávamos com uma cota atual de 390 toneladas. Isso é brincar com os pescadores. Isso é sinal que o modelo atual não funciona. Quando me diz também que temos populações diversas nas diferentes ilhas que não se cruzam, também temos que perceber que
tal como a cota é regional, vou dizer, como o Sr. Secretário me disse uma vez, o mar também é dos Açores. O mar é dos Açores. E o senhor sabe que existem embarcações que se dirigem para as Flores, para o Corvo, para a Graciosa, independentemente de estarem ou não estarem na legalidade, porque também não vamos estar aqui com a caça às bruxas só sobre isso. Podem até estar a trabalhar de forma legal, mas que numa maré, apanham nestas ilhas mais gorás do que 22 embarcações num trimestre. Portanto, mais do que 22 embarcações num trimestre. Portanto, não me digam que isso é querer sustentabilidade e uma gestão eficiente dos recursos. O que os senhores querem verdadeiramente é deixar como está. E aquele intervalo serviu propriamente para mostrar isso. Muito obrigado. Deixe-me responder aqui ao partido que, com menos 7 mil votos, pôs um deputado a mais que os nossos 5 mil. Já quis falar nisso. Temos aqui um estudo que alerta para a sobrepesca do Gorás, do Parco e do Boca Negra na região. Quando nós diminuímos a pesca de uma espécie, vamos ter que começar a subexplorar ainda mais as outras espécies, nomeadamente as que têm mais valor e que conseguem equilibrar o sustento dos pescadores. Também, falando do aumento do tamanho mínimo, e vou tentar explicar isso de uma forma simples, para 2 kg de gorás, com exemplares de 400 gramas, precisamos de 5 exemplares. Se forem com exemplares de 500 gramas, já só precisamos de 4. Portanto, consegue-se mais sustentabilidade, pescar menos exemplares para o mesmo volume de pesca e aumentar o valor económico, porque é mais bem pago. Quando falamos do peixe do prato, se o peixe for grande demais, corta-lhe a cabeça. Ninguém tem que andar aqui a vender peixe barato. Sobre a gestão, ou melhor falando, não é uma liberalização completa da cota, nem da espécie, mas como fizeram com o Imperador, que é um bom exemplo, e que eu reconheço que é um bom exemplo, e vou exemplificar porquê. Antes, a cota do Berix, às vezes a meio do ano já tinha acabado, e era vendida em preço médio de 20 euros o quilo. Quando colocaram limites de captura diários, diferenciados para embarcações locais e embarcações costeiras, porque são diferentes, porque empregam mais pessoas as costeiras, mais de famílias dependem, mas passamos de um valor médio, a rondar os 20 euros, para mais de 50 euros por quilo de Imperador. Isto sim é um modelo eficiente que valoriza economicamente uma espécie ao longo de todo o ano. Portanto, se é possível fazer com os Berix, diga-me, Sr. Secretário, porque é que não é possível fazê-lo com o Gorás e equilibrar até a oferta do mercado, fazer com que o valor aumente e seja alto ao longo de todo o ano, mas com igualdade de oportunidade para todos os pescadores. Acho que não é muito difícil. Com todas as desculpas que já foram dadas aqui, tanto de uma bancada como de outra, só para dizerem que vão votar contra. Ó senhores, pois eu espero que alguns pescadores tiram as satisfações com esses senhores deputados. De resto, eu não tenho mais nada a fazer. José Sousa, do Chega. Antes de mais, enalteço o senhor deputado José Ávila pela sua coragem. Falar do palangre. Se calhar está na altura da gente tomar decisões sobre isso. Já tomamos algumas, em anos anteriores, nomeadamente nas ilhas mais pequenas, não permitir que utilizem dentro das 6 milhas, mas com uma redução tão grande na cota, eventualmente vamos ter que pensar nesses assuntos. Mas isto não pode ser dizer aos pescadores: os senhores vão deixar de usar essa arte, vão mandar metade do pessoal para casa, que nós sabemos que o palangre emprega muita gente, que tem os homens de mar e os homens que ficam em terra a preparar aparelho. Isso não se pode dizer de hoje para amanhã que os senhores vão ficar sem rendimentos.
Isto não pode ser assim. A reestruturação das pescas não se faz à custa da falência de alguns, nem da desgraça de outros. Portanto, se os senhores querem reestruturar o setor das pescas, atribuam valor às embarcações para que os pescadores também, por sua iniciativa talvez, possam dizer, bem, eu acho que o valor que me atribuem faz com que eu tenha vontade até de sair da pesca. Pronto, o meu tempo está a esgotar. Temos 42% da cota que nos foi atribuída para o primeiro semestre por capturar nos Açores, até ao final do mês. E estava no documento, no Jornal Oficial Europeu, e volto a repetir que esta cota só pode ser pescada de 1 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025. Se vão alterar isso, podem alterar, mas na altura era o que estava escrito. Portanto, eu não disse mentira nenhuma. Na nossa proposta, o senhor disse que não estava nada, estava flexibilidade para todos nesta Assembleia podermos conversar, para que o Governo depois também pudesse tomar a melhor decisão naquilo que é para fazer relativamente à gestão e distribuição da cota do graz. Muito obrigado. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado José Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Nós trouxemos aqui uma proposta, como disse, flexível, para que nessa casa fossem debatidas as melhores soluções para o setor das pescas, nomeadamente na espécie graz, para que todos os pescadores dos Açores tivessem a oportunidade de ver valorizadas as suas capturas como um todo e a nível regional, sendo o melhor para eles e para a região. Na altura em que esses problemas começaram a surgir este ano, houve alguns senhores deputados que foram às corridas para as associações, dar palmadinhas nas costas e dizer: eu vou resolver o vosso problema, nós vamos tratar da situação. E hoje, com esse poder nas mãos, foram os primeiros a virar as costas aos pescadores. Não só aos pescadores das suas ilhas, a todos os pescadores açorianos. Porque vendo que mesmo o sistema a funcionar mal, que mesmo ano após ano a perder cota, que mesmo ano após ano a perder rendimentos, viram as costas à verdade. Portanto, hoje nesta casa ficou novamente provado quem está ao lado dos pescadores e quem está ao lado dos seus interesses. Muito obrigado.